galera tá deixando o estádio, quase 37 mil torcedores, num ano em que a torcida está realmente marcando presença. Já pela enésima vez, mais de 30 mil aqui no Morumbi, coisa que nunca aconteceu na história do São Paulo em todos os tempos. Tudo isso para abraçar o time que venceu o Avaí pelo Campeonato Brasileiro, jogo antecipado. São Paulo respira no Brasileirão e agora recebe essa força da galera também para no sábado que vem jogar a partida do ano, que é a final da Copa Sul-Americana. Flávio Prado, Rogério Ceni hoje colocou em campo força máxima, com uma mudança na lateral direita. O Rafinha começou jogando, o Igor Vinícius iniciou a partida entre os reservas. O time que começou aqui deve ser o time, talvez com essa mudança do lateral, que vai definir contra o Del Valle no Mário Kempes, no sábado que vem em Córdoba, na Argentina. O abriu com o Diego, o zagueiro capitão, depois o Luciano fez, o Patrick mandou uma de puxeta, ampliando para 3-0, e o último gol do Éder no finzinho do jogo. Até já, se der tempo. Até já vai dar tempo, sim. Vimos aí os gols do São Paulo. Tem uma surpresa, Miller, mas ajuda, né? Ganhar de 4 antes de uma decisão, acho que é importante. Sem dúvida nenhuma, né? Porque o São Paulo precisava da vitória, né? Para se distanciar lá do Z4. E agora só pensa na final da Sul-Americana contra o Del Valle. São Paulo, para mim, é favorito, né? Se jogar normalmente, vence, até porque o Del Valle é um time fraco hoje na Sul-América. São Paulo, para mim, é favorito ao título e vai ganhar. Professor Muracy, essa vitória tem influência na decisão? Sem dúvida, traz confiança. Acho que toda vitória antes de uma partida importante, como no caso do São Paulo, que tem essa final, com certeza traz bastante confiança aos jogadores e vão com uma certa tranquilidade para a partida. É lógico que imagina se tivesse perdido hoje, a pressão que seria nessa semana aumentaria, lógico. Já há uma pressão natural, porque é uma final. Com certeza, se tivesse uma derrota, essa pressão aumentaria. Flávio, uma coisa que aconteceu hoje no Morumbi, eu estava assistindo o primeiro tempo, o máximo que eu pude, né, de subir aqui para o estúdio. Estava 1-0 para o São Paulo, quando eu subi aqui, falou, está 3-0, eu falei, né? Mas eu vou te contar uma coisa, deu para perceber no primeiro tempo que o São Paulo melhorou muito na marcação. Marcou o Avaí não conseguia passar do meio campo. Como o Avaí é mais ou menos parecido com esse Independiente Del Valle, talvez o Independiente Del Valle tenha um pouco melhor de qualidade, né, de intensidade, talvez, mas não passa disso, né, que é um time inexpressivo. O São Paulo entrar com essa força de marcação, ele vai fazer gols. Porque os gols sobram ali na frente, né, como sobrou para o Luciano, como sobrou para o Patrick, como sobrou para o Diego, que fez de cabeça, e como sobrou aí para o Éder também fazer gol. O São Paulo não tem... Fazer gol não é problema do São Paulo. O problema do São Paulo é tomar gol. Então, o que eu percebi hoje é que o Rogério Ceni mudou um pouco a marcação e não deixou o Avaí passar do meio campo. Eu não sei o que aconteceu no segundo tempo, porque eu não vi, eu só vi o primeiro, mas eu vou dizer uma coisa. Você viu que o Silvestre falou que ele rodou o time, né? Tirou o pé. Se ele entrar assim, desse jeito, com essa intensidade na marcação, contra o Independente Del Valle, ele mete 5. Aliás, tem boa notícia para o São Paulino, viu? Porque o nosso Marcelo Belpietri, do site gazetesportiva.com, aliás, a notícia está lá no site, a torcida do Independente Del Valle está desesperada, está muito preocupada, porque o Lautaro Dias, um dos destaques, né, do time equatoriano, deixou o campo com dores e chorando na partida antes da decisão, que foi hoje. Então ele sentiu dores nas coxas e teve que ser substituído. Então ele talvez seja um desfalque aí para a final. O Del Valle é um time profissional, é uma empresa, né? Eu trabalho com uma empresa, é um revelador de jogadores, um time novo. Daqui a pouco a gente vai fazer dar uma geral melhor, mas eles não têm torcida. É, inclusive numa cidade próxima do Equador, e eles abriram mão de boa parte dos ingressos. Era 50% a 50%, os caras só com 15%. Tinha direito a 15 mil ingressos, o São Paulo, e 15 mil Del Valle. Na reunião lá na Comebol, o Del Valle solicitou apenas dessa carga 1.500 ingressos. Então a torcida do São Paulo no Mário Kempes vai ficar... As duas torcidas ficariam postadas atrás dos gols, né? Então, um gol torcida do São Paulo, outro gol torcida do Del Valle. Como a torcida do Del Valle abriu mão, atrás dos dois gols estarão a torcida do São Paulo e a torcida do Del Valle com os 1.500 ingressos serão deslocados para outro setor. O estádio também tem, além de todos os favoritismos, vai ter esse caráter tricolor. 10% só do que eles tinham, eles pegaram. Eles têm uma excelente estrutura. São 11 campos de futebol. Tem o Independente Del Valle, tem todas as categorias de base, inclusive escolinhas,
começando lá com 6, 7, 8 anos de idade e tem todas as categorias. E são 11 campos o centro de treinamento dele, tem uma estrutura maravilhosa. Não vejo toda essa vantagem que o Chico está falando em relação ao São Paulo. Entendo que o São Paulo é também favorito, mas todo cuidado é pouco com o Independente Del Valle, como disse o Moraci. Del Valle já tem uma história, até na Copa Sul-Americana. Tem uma coisa que eu Foi campeão. sempre levo comigo, que ninguém chega a uma final por acaso. O Melgar eliminou o Inter de Porto Alegre. Claro que a culpa foi do Inter, mas o Del Valle meteu 3-0 e 3-0 no Melgar. Né? Celso, essa final, você falou um pouquinho do jogo de hoje também, mas que a gente viu pouco. Muito pouco, né? Parte do primeiro tempo só. Sobre a final, Flávio, eu tô com o Moraci, a gente surpreendeu mesmo em 2016, né? Quando eliminou Boca, eliminou River, chegou numa final de Libertadores, ninguém conhecia o Independente Del Valle. Muita gente ainda não tinha se ligado na importância dele até eliminar o Corinthians aqui no Itaquera. Eliminar aqui não, né? Fez o primeiro jogo aí por 2-0 na Sul-Americana, ficaram tirando sarro do adversário, que era nome de suco, aquela coisa toda, e foi campeão já naquele ano, Independente Del Valle. Então, recentemente em Libertadores meteu 5 no Flamengo, eliminou o Grêmio, né? O Palmeiras é que atropelou o Del Valle, mas enfim, é um time que está ganhando rodagem e importância no cenário sul-americano. Então, São Paulo é favorito pela tradição, pela camisa, isso a gente não discute. Mas que vai ser fácil para o São Paulo, não acredito, não. O São Paulo, ele, na verdade, não é culpa do São Paulo, o torneio é assim, né? Mas se você olhar os adversários do São Paulo, nessa Copa Sul-Americana, na primeira fase foram times de várzea, né? Jogou com, eu lembro, Strong, umas coisas horrorosas lá. Chegou uma hora que o Rogério meteu o time reserva porque era muito tranquilo. Depois ele enfrentou a Universidade Católica. Aí ele pegou o Ceará, ganhou nos pênaltis. E pegou o Atlético Goianiense e ganhou nos pênaltis também. Quer dizer, o São Paulo não está sobrando. Não está mesmo nesse torneio que era o que era possível de ganhar. Então, claro que dá para ganhar, mas é bom abrir o olho porque o São Paulo não está sobrando. Chegou na final, mas quem o São Paulo enfrentou? O São Paulo tem evoluído. Não, mas a semifinal, ele ganhou do penúltimo colocado do campeonato nos pênaltis. Mas No Morumbi. Mas nesses últimos 15 dias, o São Paulo tem melhorado. Tanto é verdade que meteu 4 hoje. Não, melhorou. Só estou dizendo que... Ele deu uma encorpada, eu estou com o Chico. Ele deu uma encorpada nos últimos 15 jogos. O que o São Paulo precisava para chegar na decisão, ele conseguiu. Era se afastar do Z4, conquistou 2 vitórias, uma importantíssima contra o Ceará, lá no Castelão, que muita gente já imaginava, pelo menos ganha do Avaí, e se arrumar um pontinho lá com o Ceará, tá bom. Foi lá, ganhou do Ceará e ganhou do Avaí. Isso foi importante. Ele vai encorpado com 6 pontos. Tudo que você falou, eu concordo. A trajetória foi complicada do São Paulo. Mas daquela decisão... Não, times que não... Mas daquela que foi encarada como uma decisão no Morumbi contra o Atlético Goianiense, onde o São Paulo fez um jogo de superação. Tudo bem, era um adversário frágil, mas ele tinha tomado uma paulada lá em Goiânia, então ele sai forte para aquele jogo e o que ele precisava no Brasileiro conseguiu. Eu estou com o Chico, ele vai encorpado para a decisão. Vai. Ganhando 4-0 é importante, claro. Senhores, para essa final. É muita conversa, muita cascata e tal. Vamos para os palpites. Palpitômetro no ar. Meu caro Celso Cardoso. São Paulo 2, Del Valle 1. Osmar Garrafa. Tô com o Celso Cardoso nessa. Del Valle 1, São Paulo 2. Tá, eu vou pular o Moraci que a gente pega depois. Chico Lang. 3-0 São Paulo. 3-0? 3-0. Você é o corintiano mais São Paulino que eu conheço. É impressionante. São Paulo tá bem. Não, mas é impressionante. Você, nossa. Eu Miller. falo o que eu vejo. Claro. Miller. 2-0 São Paulo. 2-0. Michele. 2-1 São Paulo. Alberto Helena Júnior. 1-0 São Paulo. Vai mostrando. Desde que o Ceni largou mão dessa modinha retrô dos 3 zagueiros, aconteceu esse negócio de São Paulo crescer, né? Eu gosto de emoção. 1-1. Vai ser decidido nos pênaltis. E aí? Pra mim, não sei, aí é com eles lá. Tem que falar. Não, São Paulo tem um grande goleiro e tal, né? Então você pode ficar tranquilo. Olha. Moraci Santana, qual é o seu palpite? Vou com o Miller, 2-0. Não é, gente, goleiro. Vocês lembram, como é que chamava aquele goleiro da Argentina? Celso, você que era argentino, que pegava o pênalti que era ruim pra danar. Que era ruim? Goicoechea? Goicoechea. Então, o goleiro quando não é muito bom, ele pega pênalti. Né? Mas, sei.
Precisa dar emoção, gente. Vocês estão... O Chico esculhambou com o jogo. 3-0 não vai ter nem graça. Assim não dá. Mas Tem é que ter uma verdade, emoção. não posso ficar enganando a torcida. Eu acho isso mesmo. Acho que o São Eu Paulo sei que vai você- não, detonar claro os que caras sim. e pronto. Enfim, e vai ser um grande título. O São Paulo mereceu esse título. É um título... Digamos que é o que dá para ganhar, né? É o que dá para ganhar. Que dá pra e ganhar. o São Paulo ganhou. está brigando por... O São Paulo, ele, sei lá, o São Paulo ele vai. Ele conseguiu a nova, a direção de São Paulo, que ontem conseguiu aquela mudança de estatuto, eu quero te ouvir sobre isso, Miller. Ela alega o seguinte: o São Paulo ganhou um paulista, foi na final do outro e agora está indo para uma outra final que pode ganhar. É verdade. O São Paulo não ganhava nada e agora está pelo menos chegando para a final. Mas olhe o que o São Paulo está disputando. Não é isso que o São Paulo está acostumado. Melhorou? Melhorou. Não ganhava nada, agora está pelo menos chegando em Paulista. Está chegando em final de Paulista, está ganhando, está ganhando. Mas, gente, isso aqui é a segunda divisão da Sul-Americana. O São Paulino não pode aceitar isso como sendo um São Paulo. Novo, São Paulo é outro nível. São Paulo é outro papo. Miller. Olha, Flavito, como você falou, né? Houve a votação dos conselheiros, né? Perdão, foi dos sócios. Dos sócios. Ontem, dos sócios. né? Os conselheiros já tinham aprovado. E foi aprovado também. Sócios, né? Com uma certa vantagem, né? Confirmaram, né, o que os conselheiros, né, votaram a favor da reeleição do Júlio Casares, né? E o que você pensa disso? Na verdade, ele pode se candidatar, Sim, né? Não está reeleito. Ele pode se candidatar e vai ter uma outra eleição, né? Como foi quando ele venceu o Marco Aurélio, né? Na primeira dele, né? Então, ganhou do Roberto Natel, né? O Marco Aurélio perdeu pro... Roberto Natel. O Marco Aurélio perdeu pro Natel Isso mesmo, na prévia. Nas prévias, né? Olha, Flavito, quando um presidente entra num clube assim grande como o São Paulo, né? Sem dúvida nenhuma que o poder, né? Vicia, no bom sentido falando, né, a pessoa, né? Então, os conselheiros e os sócios votaram a favor, né? Agora ele vai ter, né, o direito de uma nova eleição, né? Na próxima, sem dúvida nenhuma, ele é favorito, né? Porque tem um conselho todo a seu favor, praticamente. Essa votação de ontem foi meio que já deixou claro, é quase uma prévia da eleição. Celso, o que você pensa disso? Flávio, assim, eu não sou muito favorável a isso. Eu acho porque foi o conselho que escolheu tudo, mas eu, sinceramente, essa mudança das regras... É isso, eu nem acho ruim a reeleição. Eu não gosto da mudança da regra das regras com o jogo em andamento. Com o jogo em andamento, entendeu? Eu particularmente não gosto, já teve recentemente também uma confusão envolvendo isso nos bastidores do São Paulo. Eu, sinceramente, não vejo com bons olhos. Eu não acho legal. Ponto. Pode ser legal do ponto de vista jurídico, mas não acho moral, digamos assim. Para você, Gá. Eu entendo se todas as partes lá foram ouvidas, passou pelo conselho, passou pelos sócios, e é um problema lá do São Paulo, é porque eles querem isso. Então, boa sorte ao São Paulo. E entendo que o Casares está no processo de recuperação com o clube, é muito difícil. Esse processo de recuperação tem se demonstrado dentro de campo, como disse o Flávio. É verdade que o São Paulo é um outro patamar, mas para você retomar aquele grande momento que o Moraci participou, daquele São Paulo extremamente vitorioso, tem uma caminhada. E a administração do Casares está fazendo esse caminho, pelo menos até aqui. Talvez por isso teve a aprovação dessa alteração de estatuto com conselheiros e com associado. Então, eles que são São Paulinos que se entendem lá. Se eles entendem que esse é o caminho, boa sorte. Como é que é no Corinthians? No Corinthians, o pessoal está querendo mudar, dar mais um ano para o Duílio. No mesmo sistema, né? O mesmo sistema. Tá mais uma não, mais um ano ou mais não, um é mais mandato? um ano. Mais um ano de Duílio. Não, no Corinthians o Duílio não tem direito à reeleição, Não né? tem direito à reeleição. Foi o Andrés que mudou isso. Não, só perguntei porque eu acho legal esse quer dar mais um ano para o Duílio ficar, para poder pagar as dívidas. Eu acho errado. Esse estatuto do Corinthians, eu acho legal. O presidente cumpriu o seu papel, sai e dá lugar para outro. Não, eu não tenho nada contra a reeleição. Eu não gosto de mudança da regra no meio do jogo. É, mas você pode fazer duas eleições. Normal, 3 anos mais 3 me parece Eu acho que o razoável. ruim seria canetar, O problema é mudar no meio do jogo. O Só presidente isso. chegar lá e falar, vai ser assim de forma ditatorial, mas foi... Aí não daria, foi, nem poderia então, pelo estatuto. aí eu acho que Mano, poderia se eu ser esqueci ruim. de te pedir, eu não vou te botar nessa gelada, que você é um profissional e não fica nem legal. Mas eu não pedi o teu palpite de São Paulo e Del Valle. O mesmo do Miller, 2-0. Miller, 2-0. Você chegou a falar. Vou com o Miller. E aí, Helena, o que você achou dessa mudança do Estatuto do São Paulo com a possibilidade do Júlio Casares ficar mais 3 anos no poder? Bom,
São Paulo está há quanto tempo? 12 anos sem ganhar um título, né? Um paulistinha aí e tal. Desde quando exatamente houve a mudança feita pelo Juvenal Juvencio do Estatuto do São Paulo? Foi a partir daí que começou a derrocada financeira e técnica do São Paulo Futebol Clube. Quando antes eram 2 anos com direito a uma reeleição, que formaria 4 anos. Agora são 4 anos com direito à reeleição, que dá 8 anos para o dirigente se manter lá na chefia do gabinete. É bem evidente, melhor era o que era antes. Se quer mexer no estatuto, volte ao estatuto anterior do Juvenal Juvencio, que provocou essa desgraça toda no São Paulo.